Bom dia. Bom dia. Amém. Kaique, se puder fazer aquele fundo, não senta não, meu irmão. Fica aí, faz aquele fundo católico, é isso. Vai arrebentar os dedos aí hoje. Bom, meus irmãos, uma alegria estar aqui com vocês nesse encontro. Como a irmã disse, me chamo Fernando, Fernando Maria. Eu uso Maria no nome pelo fato de ser consagrada a Nossa Senhora, pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Sou casado, há 8 meses e a minha esposa está ali, que vocês vão saber o que vai acontecer com ela já durante a pregação. E é uma grande alegria partilhar a palavra de Deus, na qual tem bastante jovens e estão sedentos de algo a mais do Senhor. Sou membro fundador de uma nova comunidade chamada Comunidade Canal de Graça, na qual o nosso carisma, o nosso modo de viver é ser amigos da cruz de Cristo, sendo educados pela Santíssima Virgem. O que norteia o nosso carisma é o livro de São Luís Maria, Amigos da Cruz, na qual ele disse uma frase fortíssima: Jesus teve muitos amigos em volta da mesa, mas poucos amigos em volta da cruz. E aí, meus irmãos, hoje nós vamos mergulhar no oceano do Senhor. Está preparado, sim ou não? Sim. Então, se alguém, quem trouxe a Bíblia aí, levanta a mão. Olha para quem está atrás e fala assim: cadê sua Bíblia? Você vem para o encontro sem Bíblia. Meu irmão. Abra comigo quem trouxe em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Para quem não está preparado para a segunda vinda do Senhor, a página é 1352. Lucas capítulo 5, versículo 1. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Quem está na misericórdia aqui, achou? É você, irmão? Lucas 5, 1. Amém? Vamos ficar de pé em reverência à santa palavra do Senhor. Podemos ficar de pé. E a palavra do Senhor é dirigida para nós nesta manhã nos seguintes termos: estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava do barco o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram os companheiros que estavam na outra barca, para que viessem ajudar, e eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homem. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Essas são para nós palavras da nossa salvação. Então vamos aplaudir a palavra de Deus. Aplaude com amor. Podemos sentar. Santo anjo do Senhor, meus irmãos, é muito importante dizer que no início dessa leitura fica muito claro que à beira do rio, ali à beira da margem do rio de Genezaré, havia 2 barcas encostadas, paradas,
na qual Jesus já estava pregando e aquele local ficou muito apertado e Jesus já não conseguia mais pregar. E acontece que neste momento, Jesus, ele escolhe uma das barcas. E Jesus escolheu a barca de Pedro. E o interessante é que quando Jesus escolhe a barca de Pedro, isso é uma apologética profunda. O que é a apologética? A defesa da fé. Porque Jesus está aonde Pedro está, e Pedro está aonde Jesus está. E o bonito é que quando nós falamos de barca, nós lembramos da Santa Igreja Católica, que é a barca de salvação do mundo. E o interessante é que quando nós olhamos para Pedro, nós olhamos para o Papa. E hoje nós estamos vivendo com a recém-eleição do nosso amado Papa Leão XIV. E o que me deixa mais feliz ainda é que quando Santo Ambrósio de Milão dizia: aonde está Pedro, ali está a Santa Igreja Católica. E o bonito, meus irmãos, é que teve um repórter, no dia que estava um monte de cardeais parado ali no Vaticano, e havia um cardeal que olhava para o horizonte e sorria até. E esse repórter parou esse cardeal e falou: por que você estava olhando? Para onde você estava olhando? O seu olhar parecia perdido. E ele falou: eu estava olhando para os impérios, para o Coliseu, e fiquei pensando: aonde está Júlio César? Aonde está Nero? Aonde está Constantino? Aonde estão os grandes imperadores? Eu não sei onde estão, mas quando eu olho na minha frente e vejo o Papa, eu vejo: ali está Pedro. E vamos aplaudir o Papa Leão XIV. Pode aplaudir, que essa é a tua igreja. Aplaude a tua igreja. E o que isso significa? Que da mesma maneira que Jesus escolheu a barca de Pedro, hoje Ele está escolhendo cada um de vocês. Hoje a barca que Deus quer entrar é a barca do seu coração. E o Senhor, Ele quer que você saia das margens da fé. O Senhor não quer que você tenha mais uma fé café com leite. O Senhor não quer que você tenha uma fé pigmeu. O Senhor não quer que você tenha uma fé pequena. O Senhor quer que você tenha uma fé profunda, uma fé sólida. E por que Jesus tira Pedro das margens? Quem estava nas margens? A multidão. Havia muito barulho, muitas pessoas. E quando Jesus fala para Pedro: sai da margem, Jesus está falando: venha para a intimidade comigo, venha ouvir a minha voz. Quando Jesus leva Pedro para fora da margem, Jesus está falando: eu quero falar ao teu coração. Quando Jesus te chama para um encontro, é porque Ele está te tirando das margens, para poder falar ao teu coração. Muitas vezes você está aqui nessa manhã, nesse encontro, e você está triste. E se alguém chegar em você e falar: por que você está triste? Você responde: não sei. É porque o Senhor quer falar com você o que lhe falta para ser feliz. E o interessante é que quando o Senhor te tira da margem, Ele quer falar ao seu coração de maneira particular. E tudo que Jesus fala, Ele faz. Porque Jesus vai dizer no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, versículo 16, que Jesus se retirava na solidão à noite para orar. Por que à noite? À noite há o silêncio. E qual que é o grande problema da atualidade? Ninguém mais consegue fazer silêncio. Nós precisamos de barulho, nós precisamos de músicas a todo momento, nós precisamos de TV ligada, nós precisamos de fones e fones e fones. Faz quanto tempo que você não faz um silêncio para poder ouvir? Quando você está falando com alguém no carro, se aconteceu com você, você levanta a mão. Aí a pessoa está no banco do lado, e ela está falando com você, mas a música está alta. Aí você fala: o que você falou? Já aconteceu isso com você? A pessoa está do seu lado. Sabe quem é essa pessoa que está ao seu lado? Jesus. A todo momento Ele está assim: ei, quero falar com você.
Mas a gente está assim, ó. E hoje nós vamos falar dessas águas profundas. O Senhor, Ele quer falar com você. Você já fez a oração: Senhor, o que queres de mim? Senhor, por que eu sofro tanto? Senhor, por que isso acontece comigo? Senhor, por que eu não sou feliz? Senhor, por que tudo dá errado? Você já fez essas perguntas para Jesus, sim ou não? Responde para você mesmo. E o Senhor quer te responder, mas você precisa silenciar. Sair das margens é experimentar o que Deus tem para a sua vida. Vai dizer a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, na qual Jeremias fala: invoca-me. Deus fala para Jeremias: invoca-me, Jeremias, e eu vou revelar mistérios que você está ignorando. Deus quer falar com você, mas para de viver uma vida meia boca. Para. A margem é um lugar ruim. A margem é onde ficam os restos que a praia deixa. Não tenha medo de se entregar ao Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Sabe quantas vezes tem nas Sagradas Escrituras a palavra não temas, não tenhas medos, não tenha medo? Sabe quantas vezes está escrito isso na Bíblia? 365 vezes. Quantos dias tem no ano? Todo dia que você acordar, Jesus fala para você: não temas. Todo dia que você acordar, Jesus fala ao seu coração. Olha o papel voando aqui, voa tudo, mano. Todo dia, Jesus fala ao teu coração: não temas. Saia. Muitas vezes nós travamos na margem por causa dos nossos apegos, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade. E nós temos medo de mergulhar no mar de Jesus, e Jesus fala assim: ó, larga tudo. Eu já tive muitas vezes esse medo. Posso falar um português bem claro aqui? Me perdoa, né? Eu me cagava de medo, gente. Quando eu via que a oração estava ficando um pouco mais forte, eu, vixe, agora eu vou virar padre. Porque assusta, mas é a beleza de Deus, porque é um mistério. E muitas vezes nós nos prendemos na margem por medos. Mas Jesus fala: não tenha medo. O Papa Emérito, o Papa Bento XVI, já se foi, é o costume, será santo. Ele falava: não tenha medo de Jesus. Ele não vai tirar nada de você. Pelo contrário, Ele vai te dar tudo. Entenda que o que sai da sua vida é livramento. Você entendeu? Você entendeu, sim ou não? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você está entendendo? Por quê, meus irmãos? Não adianta nada você chegar aqui num encontro e falar assim: não, Fernando, mas eu conheço Jesus, eu respeito, eu vou na missa, eu faço tudo certinho. Pois é. Sabe quem era igual a você? O jovem rico. Fazia tudo certinho, era agradável a Deus. Mas teve um dia que Jesus chegou para ele e falou assim: ó, e aí, bora? Vamos! E o que ele fez? Estava à margem. Ele seguiu a Jesus e Jesus ficou triste. Jesus quer te tirar da margem. Quem sabe hoje eu poderia estar pregando sobre a vida do jovem rico. Quem sabe hoje eu poderia estar pregando aqui sobre a vida de um jovem que largou tudo na época de Jesus. Não poderia estar fazendo essa pregação hoje? Mas ele se prendeu nas coisas desse mundo. E eu sei que é difícil. E vocês vão ver que eu sei. Mas vai chegar uma hora que Jesus vai falar: vamos para as águas mais profundas, vamos. É igual o filho pródigo. Quem conhece a história do filho pródigo? Levanta a mão aí. Pois é, a gente só lembra do filho que foi para a baderna, né? Mas e o filho que ficou? Muitas vezes, nós somos o filho que ficou. O filho que estava na casa do pai, um filho que tinha tudo do pai, mas ficava olhando para fora, ficava olhando para o irmão, querendo a vida do irmão.
Porque no final o pai fala, mas filho, tudo que eu tenho é seu. E sabe o que significa? Ele estava dentro, mas estava fora. E muitas vezes vocês estão aqui, falando, eu amo Jesus. Jesus é minha vida e clamo o Espírito Santo. Como que é o refrão dessa música aí que eu nem conhecia também? É muito bonita, viu? Preciso de ti, Senhor. Depois me manda no Spotify. Então grava logo para ir para o Spotify. Pelo amor de Deus, música boa, antiga. Por favor, grava, tá? Grava no YouTube, que eu baixo no meu celular depois. Aí a gente canta aqui, né? Preciso de ti, vai, vai, Senhor, me chama, me leva. Quero ver se Jesus aparecer aqui e falar, bora! Aí você, lascou, Senhor, lascou. Agora não, agora não dá. E aí? É assim que é a vida, meu irmão. É assim. E sabe o que é bonito? Quando eu olho para Pedro, esse homem com os seus defeitos, com as suas misérias, aquele que negou Jesus 3 vezes, aquele que era um homem totalmente impiedoso. Pedro, ele era extremamente colérico. Pedro, ele era irritado. Você pode ver que quando Jesus vai ser preso, ele arranca a orelha do soldado na faca. O homem era doido. Ele era tão doido que tem um livro chamado Legenda Áurea, a vida dos santos, do bispo Jacopo de Varazze. E na hora que ele vai falar sobre São Pedro, ele fala que na Santa Ceia, Jesus não falou o nome de Judas alto, porque São Pedro mataria Judas à dentada. Tamanha era a raiva que ele tinha. Imagine Pedro no trânsito. Era o nível desse homem. E olha o homem que Jesus transformou. Então, se Pedro, que era Pedro, teve jeito, a gente também consegue. Sim ou não? E o que eu quero dizer com isso? Deus transformou a vida de Pedro, ao ponto dele dar a vida por Jesus. Mas ele precisou ir às águas profundas. Ele precisou chorar muitas vezes. Ele precisou reconhecer ser pequeno. E Pedro sempre foi esse homem do passo à frente. Sempre foi esse homem de atitude. E vocês que são jovens, vocês sempre vão ter atitudes. Eu já passei dos 30. E tem vezes que eu esqueço disso. Eu acho que eu tenho 20 ainda. E quero correr e jogar bola. O pulmão não aguenta. A perna não acompanha. A cabeça funciona, mas o corpo já era. Por quê? Vocês têm sede. Sabe como segura um jovem na igreja? Dá trabalho para eles. Só dá trabalho. Se eu chegar aqui amanhã e falar assim, vamos todo mundo para a rua alimentar os irmãos de rua. Vai todo mundo. Vocês gostam. Você gosta de bagunça. Isso é bom. Mas o bonito é que há transformação. E quando Pedro vai para a intimidade, Pedro aprende a ouvir o Senhor. Pedro aprende a ouvir a voz do bom pastor. Ao ponto que quem assistiu The Chosen aí, o que saiu no cinema agora aí? Eu fiquei meio bolado, hein? Pensei que ia acontecer tudo aquilo que estava no trailer. Espera sair o segundo antes de assistir o primeiro. Né? Que aí eu vou ter que esperar agora o segundo episódio. Dá até ansiedade. E é o episódio que tem essa passagem, na qual Jesus está pregando, e Jesus fala, quem vocês dizem que eu sou? Aí ele fala, tu és Jesus, o Messias, o Filho do Pai, e professa a sua fé. Isso é muito bonito. Pedro é o homem do passo à frente, mas tem uma passagem que eu gosto muito, que é de João capítulo 6, versículo 68, na qual Pedro fala para Jesus, a quem iremos nós, Senhor, se somente tu tens palavras de vida eterna? Só Jesus. Sabe por que Pedro sabia ouvir Jesus? Porque ele sabia também silenciar. Ele sabia estar na presença do Senhor. E sabe o que significa? Sabe qual é o resultado? Se a partir de hoje você começar a fazer silêncio, sabe qual é o resultado de a partir de hoje você mergulhar as águas profundas? O resultado que vai acontecer na sua vida, sabe o que é? Milagre, graça, transformação de vida e verdadeira conversão. Isso são coisas boas ou são coisas ruins? São coisas. E quem não quer isso para a vida?
Quem precisa de milagre aqui, levanta a mão. Quem precisa de graça aqui, levanta a mão. Quem precisa mudar de vida, levanta a mão. Levanta até o pé aqui, ó. Assim é a vida. E aí, meus irmãos, é por meio da palavra, é por meio disso que nós vamos nos aprofundando. É como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé provém da pregação e a pregação se exerce por meio da palavra de Deus. É como diz o livro de Provérbios capítulo 13, versículo 13. Aquele que menospreza a palavra, este se perderá. É como diz o Salmo 106, na qual fala que o Senhor enviou a sua palavra para nos curar e nos livrar da morte. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma. Para de querer ser um jovem igual às coisas do mundo. Para de ser um jovem querendo evangelizar o mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja. Não é assim. A moda agora é essa. A igreja não vive de moda. Aprenda isso, na igreja não há moda, na igreja há evangelho, na igreja há Espírito Santo, na igreja há efusão, na igreja há cura, na igreja há milagre, na igreja há mudança de vida, na igreja há verdadeira alegria. São José Maria Escrivá falava, não é a igreja que tem que se adaptar ao mundo, mas é o mundo que tem que se adaptar à igreja. E vocês também são esta igreja. Como que as pessoas vão amar mais no trânsito? Se você que está aqui, a primeira fechada que toma, xinga até a 15ª geração do irmão. Como você vai mostrar que é igreja? Se a primeira oportunidade que você tem de fofocar sobre o seu irmão, você fofoca. Como você vai mostrar que é igreja? Se o primeiro momento que você tem de pisar no irmão, você pisa. Mas quando você mergulha as águas profundas, você vai entendendo que você precisa ser mudado. Você vai entendendo que você também é ruim. E que sem a graça de Deus nós somos extremamente maus. Se não é a graça de Deus, eu sou orgulhoso, eu sou soberbo, eu sou vaidoso, eu sou terrível. Se não fosse a graça de Deus e o Espírito Santo, tem até um meme no Instagram, que é a mulher sendo presa. E ela falou assim, ó, se não fosse o Espírito Santo, a minha próxima foto seria essa. Se não fosse o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, eu não sei nem se eu estaria vivo. Eu não sei nem se eu estaria aqui pregando para vocês. E o interessante é que quando nós estamos na presença de Deus, a gente precisa também fazer algo que é muito forte, que a irmã disse aqui. Tomar uma atitude, uma decisão. Pedro não somente ouviu a palavra de Deus, como diz a palavra em Tiago 1,22, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Pedro ouviu Jesus falar, joga a rede, mas ele não só ouviu, o que ele fez? Jogou a rede. Ele tomou uma ação, ele tomou uma atitude e falou, Senhor, por causa da tua palavra, eu jogarei as redes. Vai ter dificuldade na caminhada? Vai ter lágrimas na caminhada? Vai. Vai ter tristeza? Vai. Vai ter discórdia? Vai. Mas a partir desse momento você não está mais sozinho. Muitas vezes a coisa que mais viu suas lágrimas é seu travesseiro, sim ou não? Ou o chuveiro que engana, né? Vai chorando e vai caindo água, se alguém aparecer, está tudo bem. Não é assim? Ou no busão indo trabalhar, aí já bota aquela música que já te deprime ainda mais, você já vai, meu Deus. Não é assim? Quem já chorou no banheiro do trabalho? Até eu já chorei, já, misericórdia. Uma vez foi de estresse mesmo, estava puto. Ao invés de matar o irmão, fui chorar e rezar. Ô filho de Lutero, vem aqui, ô cavalo do faraó. Esse é o xingamento católico, entendeu? Ao invés de xingar, é filho de Lutero. Pronto, é a maior ofensa que alguém pode ter. Aprendeu esse novo aí? Cavalo do faraó, Jezabel. Esse é o xingamento agora. E aí o que acontece? Pedro, mesmo sendo medroso, inconstante, todo temperamental, o Espírito Santo transformou esse homem.
E ele foi o homem que viu a transfiguração, encontrou moeda na boca do peixe, recebeu a chave do céu, recebeu a ordem para cuidar das ovelhas. Estava em Pentecoste e na primeira pregação converteu 3.000 pessoas, curou enfermos, ressuscitou Tabita e este homem foi sendo transformado. E é isso que Deus quer fazer com você. Sabe muitas vezes o medo que você tem? Deus quer tirar esse medo de você. Mas para tirar esse medo, você tem que ir para as águas profundas. Como que está a sua vida de oração? Quem já rezou o terço hoje? Quem já leu o evangelho do dia hoje? Quem já falou com Jesus hoje? Quando você levantou da cama, o que você fez? A primeira coisa, você pegou o celular ou você rezou? Quando você levantou da cama, a primeira coisa que você pensou foi em quem? Como que está a sua vida de oração? Você tem que ser apaixonada por Jesus. Você tem que ser apaixonado por Jesus. Fernando, não é loucura? Meu irmão, loucura é morrer na cruz. Ali é a loucura da cruz. Porque quando nós começamos a namorar, e eu digo aí por causa hoje da minha amada esposa, quando eu comecei a namorar com ela, eu falei, Senhor, eu rezei muito, eu sou muito gente boa, sério, eu sou muito gente boa. Porque a minha esposa é muito bonita. Eu falo, nossa, eu sou muito legal mesmo. Porque todo mundo fala, né? Caraca, teve sorte. Eu falei, amém. E quando a gente começou a namorar, era aquela coisa, lindona, dos olhos verdes, de vez em quando fica azul, é uma loucura aquele olho lá. Aí quando bate o sol, eu falo, e o meu clareou? Ela, claro, ficou agora marrom escuro. Falei, poxa vida, hein? E aí quando a gente acorda, sabe aquele início? Bom dia, meu amor, tudo bem? Tudo bem, ai, saudades. Dá até frio na barriga, borboletinha, não é essa coisa? Tem que ser assim com Jesus. Quando eu vou preparar a pregação, agora que a gente está casado, ela fica até reparando, né? Que eu estou preparando a pregação, aí do nada eu falo, aplauda o Senhor. E eu estou preparando a pregação. Aí eu começo a mexer a mão, eu falo, nossa! Aí eu levanto, aí ontem eu aqui, ó, toma! Eu fico louco. Eu sou louco por Jesus, eu sou apaixonado por Ele. Mas é porque todos os dias eu tenho que mergulhar essas águas mais profundas. É difícil? É. Tem dia que eu não quero? Não quero. Tem dia que o terço parece um rosário? Parece. Mas tem que ser todo dia. Querendo ou não querendo. Estando com vontade ou sem vontade, com sol ou com chuva, com frio ou com calor. As águas profundas vai te mergulhando no mistério de Deus. E quando eu falo isso, você começa a viver os milagres do Senhor. Você quer melhorar a sua vida com Deus? Começa a rezar, filho. Lucas capítulo 18, orai sem cessar. Quem quer se salvar aqui? Levanta a mão. Quem quer ir para o céu? Isso, todo mundo. Santo Afonso Maria de Ligório falava, quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. Santo Agostinho dizia, vive bem quem reza bem, vive mal quem reza mal. Se você parar agora e olhar seu WhatsApp e ver quantas horas você dedica ao Instagram no dia, você vai ver que você não dedica nem 10 minutos para Deus. Eu estou mentindo? Quantas vezes a gente fica no Instagram, TikTok, eu nem tenho TikTok, porque eu fui baixar esse negócio aí, na hora que eu baixei, aí eu gosto de ficar vendo meme engraçado, né? Aí meme, aí do nada apareceu uma moça. Eu falei, o que é isso? Aí eu subi e apareceu outra moça. Eu falei, eu vou tirar esse cão da minha frente. Aí minha mulher está do lado, aparece uma moça dançando lá, e ela pensa que é eu. Excluí, nunca mais tive TikTok. Deus me livre. Sai fora. Coisa do cão. Ixi, misericórdia. Nem quero mais. Pessoal, TikTok, eu falo, eu não sei mexer nisso não, filho. Aí o pessoal fala, não, você tem que educar o algoritmo. Eu falei, eu tenho que ler a Bíblia. É isso que eu tenho que fazer. É. Pode aplaudir, aplaude aí, meu irmão, aplaude. Não é isso, irmão? E aí, para continuar, quando você mergulha nas águas profundas de Deus, você começa a reparar que as suas atitudes vão sendo mudadas. Eu não sei se já aconteceu com você, mas você já falou assim, ó, se fosse antigamente eu não faria isso, mas hoje eu fiz não sei como. Já aconteceu com vocês?
E muitas vezes isso acontece e a gente não percebe, mas sabe o que é? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Muitas vezes nós admiramos missionário Shalom, né? Nós admiramos Moisés Rocha, nós admiramos Irmão Trovão. Vai ver como que é a vida desse povo atrás do palco. É oração, é jejum, é penitência, é intimidade, é sacrário. Você quer ter graça? Tem que estar com Deus. Mas vai estar nas águas profundas. O Senhor quer te abraçar. E o bonito é que Ele vai transformando até as suas ações. E quando uma pessoa mergulha no mar de Deus, ela se torna uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que quando corrige, corrige por amor, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que ama a Deus acima de tudo, uma pessoa que não negocia seus princípios, uma pessoa que vive a castidade, que vive a santidade, que vive a fidelidade. E sabe por que eu falo isso? Existe a história de um padre que ele andava de batina, e toda vez que eu falo isso é muito bonito, porque a importância do padre se identificar como padre. E um rapaz estava andando na rua e viu um padre de batina e falou, vou entrar ali. Ele entrou. E quando ele entrou, ele falou, o senhor é padre? Eu falei, sim, sou padre. Ele, nossa, eu lembro, eu vi umas pessoas com essa roupa. Aí o padre foi conversando com ele, ele falou, poxa padre, eu queria confessar, mas o que eu fiz, eu acho que Deus não perdoa. Deus não vai perdoar o que eu fiz. Aí o padre falou, imagina, e catequizou aquele homem. A misericórdia de Deus é infinita, basta você se arrepender. E foi catequizando, ao ponto que o homem aceitou confessar. E aí na hora que ele começou a confessar, ele falou, padre, no ano tal eu matei um homem, esquartejei ele inteiro, botei ele dentro de uma mala e despedacei ele e joguei fora. E aí ele foi, chorou, o padre ouviu aquela confissão, imagina uma confissão dessa, e ficou todo assustado, e o padre perguntou, filho, você está arrependido? Estou, padre, estou arrependido. Aí o padre falou, ok, então Deus te perdoou. Deus te perdoou, vida nova, filho. A graça te alcançou. Mas quando o padre terminou a confissão, o padre falou, posso te perguntar uma cosita? Uma coisa. Claro, padre, pode. Em que ano que você fez esse crime? Ano tal. Como que era esse homem? Ele era assim, mais ou menos, nessa altura? Tá. O padre falou, maravilha, filho. Deus já te perdoou. Agora quem vai te perdoar sou eu. Por quê? O homem que você matou era o meu pai. Sabe por que o padre conseguiu a perdoar? Mergulhado em Deus. Estava nas águas profundas de Deus. Mergulhado no Calvário com Cristo. Mergulhado nas chagas de Cristo. É isso que faz um homem, uma mulher, um jovem que está em Deus, ele faz esse choque no mundo. Assustou, né, filho? É. E Deus te chama a isso também. A quando você chegar na sua escola, o pessoal fala, chegou ali, ó, botina de fogo. É isso aí, irmão, vem aqui, Shuriken, Arabadá, e monta um grupo de oração na escola. Na faculdade eu tinha um grupo de oração, o pessoal tudo protestante lá. Falei, aqui é Nossa Senhora, filho. Aí teve uma aula que o professor falou um monte de besteira. Aí eu fui lá com a camisa da Virgem Maria, na sala e sentei na primeira cadeira. Falei, pois não. Aí ele começou a falar, ele mostrou uma prova. Vamos falar sobre as 95 teses de Lutero. Eu falei, ótimo. Montei um trabalho inteiro, só refutando tudo que ele fez. Me deu nota baixa, nunca me devolveu o trabalho. Mas nós estamos lá respondendo. Aí vira curiosidade. Aí o pessoal, você é católico? O senhor venha para o meu mundo. Isso impacta. Isso impacta as pessoas, porque você é diferente. Você é diferente. Para de querer ser cópias, como diz Carla Acutis, né? Nós nascemos como originais e morremos como fotocópias, um parecido com o outro. Deus te chama a ser diferente, porque ser diferente é ser como Deus é. Você está entendendo? Para de ser igual aos outros. Seja aquilo que o Senhor quer para você. Para de querer agradar o grupinho da escola, o grupinho do trabalho, só para se sentir integrado. Para de mendigar amor dos outros. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Para de ficar se humilhando. Para de ficar chorando pelos cantos por uma pessoa que nem se importa com você.
Porque aquele que realmente se importa está na cruz, deu a vida por você, e sempre está lá quando você precisa, nas suas noites escuras e de lágrimas. E por que eu falo isso? Porque grandes homens de Deus foram transformados, mas tiveram que mergulhar em Deus, renunciando às coisas que deixavam eles presos. E eu já tenho pouco tempo já aqui também, já está acabando. Não de vida, de pregação. Não. Mas se Deus chamar também, amém. Eu estou falando que isso é importante, que quando eu falo, por exemplo, de Santo Agostinho, que tinha uma vida devassa, mas ele tinha uma mãe que rezava, e um Santo Ambrósio de Milão, que catequizava ele, e a luta foi tão grande que demorou 3 anos para ele conseguir o processo total da sua conversão. 3 anos! Mas todo dia ele estava lá lutando contra o mal. E Santo Agostinho era da devassidão, ele era da noite, ele era da gandaia, ele era loucão. E teve um dia que ele estava no mosteiro já rezando, no silêncio de Deus, mas Satanás é sujo, viu? Do nada surgiu uma moça no fundo do mosteiro. Agostinho! O homem velho já volta na hora. Cão, na hora, você treme. Aí ele continuou rezando, ela, Agostinho! Aí sabe o que ele fez? Nem conversou com ela, levantou e saiu correndo. Eu imagino o Santo Agostinho correndo de hábito. Ah! Aí o cão não desiste, né? Filha do cão aí. Sabe o que a mulher fez também? Saiu correndo atrás de Santo Agostinho. Aí imagina a cena, os dois correndo na rua. Mas aí Santo Agostinho, com hábito, acho que não conseguiu correr bastante. A mulher chegou e puxou o braço dele. Ela, oi Agostinho, lembra de mim? Eu sou aquela. Mas acontece que aquele homem já estava mergulhado em Deus. Sabe qual foi a resposta de Santo Agostinho? É a resposta que você vai dar a partir de hoje para qualquer um que voltar para a sua vida das profundezas do inferno, querendo ressurgir. Ele vai falar assim, eu lembro quem é você, mas eu não sou mais aquele. É isso que transforma. É mudança de vida. Mas por que Santo Agostinho teve força? Porque o Espírito Santo dá força. O Espírito Santo dá coragem, dá ousadia. E eu teria aqui muitos outros santos, como São Francisco, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo. Aí, ó, me chama para outra pregação aqui e me dá mais tempo de pregação também. Isso aí, ó, já tem outra proposta ali, ó, porque já está acabando o meu tempo. A hora de pedir é aqui em cima, né, irmã? Já bota todo mundo no conflito aí. O Kaique falou que eu já tenho uma proposta. É nóis, Kaiquinho. Sem crise, acontece. E sabe qual que é a alegria de estar aqui pregando para vocês? É que um dia também eu estive em muitos encontros da Instrumento. Misericórdia, o Fábio, o que este homem, hoje Padre Fábio, né? O que esse homem fez de proposta para mim morar na Instrumento não tá escrito. Ele não podia me ver, que ele falava, e as malas? Eu falava, que mala? E eu estive desse lado também. A minha comunidade nasceu num retiro da Instrumento, chamado Vou Seguir. O famoso retiro da camisa vermelha. E por que eu falo isso? Porque Deus transforma. Eu era um jovem alucinado, maluco, doido da cabeça. Mas eu tive que ter coragem de tomar algumas atitudes. E agora eu vou partilhar um pouco porque eu mergulhei tanto as águas profundas de Deus. É que no momento que eu tive o encontro com o Senhor, eu já participava de retiro, tá? Eu fiz TLC, EJC, tudo que tem SCC, aí eu fiz tudo. Tudo. O que eu mais tinha em casa era crachá de retiro, e grupo de oração, e Cristonite, e não sei o que. Eu era terrível. Eu era maluco. Eu fazia o retiro, e na segunda-feira a vida que segue, loucão de novo. Para vocês terem noção do nível que eu era, tinha vezes que eu ia para os encontros, tocava, descia do palco e ficava com as meninas no negócio. E voltava e adorava o Senhor como se nada tivesse acontecido. Eu falei, meu Deus do céu, você é o cão, filho. Porque eu não tinha encontrado o Senhor.
Para mim tudo era louco. E por que eu falo isso? Porque eu não tinha noção de quem era Deus. Eu ouvia falar de Deus. Eu sabia que Ele estava ali, mas eu não tinha mergulhado nas águas profundas. E aí, eu, por pensar que conheço Deus, entrei numa banda de rock. E falei, agora vou converter os meus amigos. Nem eu sabia quem era Jesus, eu vou converter o quê? Se nem eu rezava, como que eu vou converter? O que acontece? Eu que fui pro lado deles, ao invés deles ir pro meu lado. Quando eu fui ver, eu já estava usando maconha, fumando narguilé 8 horas por dia, bebendo de quinta a domingo, indo para baile funk de morro, alucinado, parando no hospital, estourado por dentro, defecando sangue, direto. Aos 14 anos, mandei uma caveira no meio do peito, uma tatuagem, alargador na orelha. O Kaique lembra disso aí também? Eu fiz um show no salão da paróquia, sem camisa de moecano. Vocês terem noção do nível do homem que está aqui na sua frente. Mas acontece que todas as noites, quando eu fazia show com a banda de rock, conhecia muita gente e tudo mais, todas as noites, quando eu ia dormir, eu me sentia sozinho. Sozinho. Quantas vezes eu chorei? Quantas vezes eu chorei porque faltava algo na minha vida? Quantas vezes eu chorava e falava, Senhor, é isso? Mas enquanto estava na festa, era rodeado de gente. Quantas vezes eu dirigi bêbado e largava o carro aberto no meio de morro? Quantas vezes eu fui para a missa fedendo cachaça e na época o Padre Alex olhava e sabia onde eu estava. Não sei como ele sabia, mas ele sabia. Quantas vezes? E por que eu falo isso? Que teve um dia num grupo de oração, o rapaz orou pela minha vida. E ele não me conhecia. E depois desse dia eu senti um impacto de Deus. E eu comecei a seguir. Mas sabe o que eu tive que fazer diferente dos outros retiros que eu fazia? Eu tive que cumprir aquilo que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Más companhias corrompem bons costumes. Eu tive que largar todas as amizades que eu tinha. Primeira coisa, eu saí da banda de rock que eu tinha. Segunda coisa, esses meus amigos pararam de falar comigo. Terceira coisa, eu larguei tudo que me impedia de amar a Deus. Foi fácil? Não. Foi muito difícil. Eu chorei muito, porque eram pessoas que dormiam na minha casa. Comia comigo. Não foi fácil, mas foi necessário. E a partir do momento que eu renunciei, foi aparecendo irmãos e irmãos de muitos lugares. O Ivo, que é o cofundador da comunidade, ele tocava na banda comigo também. E eu expulsei ele da banda. A gente fez uma reunião, ele já estava querendo sair, a gente fez uma reunião e falou, beleza, tchau, vai embora. E quando eu tive essa conversão, ele foi o primeiro aí na minha casa com um terço e falou, vamos rezar? E aí eu comecei a rezar, a ter amigos que rezam, a conhecer bons pregadores, como Moisés Rocha, Irmão Trovão, Anderson Reis, Hélio Maria, Padre Zé Augusto, Padre Paulo Ricardo. Eu comecei a caminhar com um povo que quer o céu, mais o céu do que eu. E o Padre Léo fala, é bom ter amigos, mas amigos que são amigos de Deus é muito melhor. Ganhei mais 10? Rapaz, ganhei mais 10 minutos ali, olha, que bênção. Mas caminhar com amigos que são amigos de Deus é muito melhor. E aí eu começava a caminhar ao ponto que teve uma época que eu comecei a conhecer o Irmão Trovão. Alguém conhece o Irmão Trovão aqui? Meu Deus, esse homem é santo, pô. Tá maluco? Eu ouvo as pregações dele, Irmão Trovão, fundador da Fraternidade Combatentes na Fé. Tinha acabado de me converter. Sabe o que eu fiz? Fui para a Bahia, fiquei 15 dias com ele lá na Bahia, rezando. O homem anda descalço, come pouco, reza muito, rosário diário. Eu nem sabia rezar a parte da Ave Maria, sabe? Aquela parte, e o anjo anunciou a Maria. Eu não sabia essa parte. Aí o Irmão Trovão foi rezar o rosário comigo e ele mandou essa. E o anjo anunciou a Maria, aí eu, é o Espírito Santo. Aí ele, guerreiro, é guerreiro. Sabia nada. Mas ali foi uma catequese e eu amava aquilo. Eu falei, eu quero andar igual esses homens, andar descalço. Eu comecei a andar descalço. Quando eu voltei da Bahia, eu andava com o rosário no pescoço, um crucifixo, a corrente de Nossa Senhora. Era assim, era uma armadura.
E eu fui me aprofundando. Gente, eu não gostava de ler. Eu repeti de ano, fui expulso. Minha maior nota era 6. Eu repeti em artes. Você tem noção, é isso daí. Odiava estudar. Que teve uma vez que eu tirei nota boa, a professora foi na minha mesa e falou: Fernando, o que aconteceu? Eu falei: eu também não sei. Mas se a senhora errou, você não vai corrigir não, viu? Essa nota é minha agora. Se eu falar da catequese, então, né, Dô? Eu fiz 4 anos de catequese e 5 anos de crisma também, repeti. Acontece. Mas aí eu comecei a ler. E eu comecei a ler a vida dos santos, ler a vida do Padre Pio, e fui lendo. Hoje na minha casa eu tenho uma mini biblioteca. E eu amo ler a vida dos santos, eu amo ler a Bíblia. Eu como a Bíblia assim, ó, falei assim, ó, com arroz e feijão. Por quê? Isso transforma a vida. E porque isso foi importante na minha caminhada, e aí eu já vou inclinando para o fim da pregação. Eu estudei muito a fé da igreja e a história da igreja, e eu sou uma criança ainda, preciso estudar muito mais. Eu vou morrer e não vou saber tudo, porque a igreja é infinita. Mas aí eu conheci a minha esposa, e a minha esposa tinha um porém. Ela não era católica. A minha esposa era adventista do 7º dia. E quando eu conheci ela, aquela moça linda, né? Falei: rapaz, você é o quê? Adventista. Eu falei: ferrou. E eu tenho uma raiva de protestante, não sei, eu não gosto, pô, não gosto. Eu não gosto, normal. Inimizade. Time da serpente e time da mulher. Se eles estão contra a mulher, eu sou contra a serpente. Pronto. Se protestante não gosta de Nossa Senhora, eu não gosto de protestante. Acabou. E na hora que ela falou isso, rapaz, eu falei: vixe, perdi, ó, um mulherão desse. Mas no fundo do coração eu tinha feito um propósito com Deus. E aí eu vou deixar esse propósito para o outro convite lá. O outro convite eu conto esse propósito que foi. Minha irmã, para vocês ir para o propósito. Não é não? Aguarde os próximos episódios. E aí, beleza. Eu tinha feito um propósito com Deus e tinha falado: Senhor, eu vou contar um pedacinho. Se eu sentir um friozinho na barriga, é ela. E durante o período que eu estava na pregação, na missão, apareceu um monte de menina, com véu, com saia. E eu falava: meu Deus. Aí eu era solteiro, né? Aí as meninas falavam: ai, meu José. Aí eu não sentia o frio na barriga, eu falava: sai fora. Eu fiz um propósito firme. E com a Stephanie, eu senti esse friozinho na barriga. Eu falei: mas logo ela é adventista. Aí eu fui falar com o padre. Falei: padre, e agora? O padre chamou para sair. Aí eu chamei para sair. Até hoje ela me zoa por causa disso. Ela me chama de Caio Castro. Por quê? No primeiro encontro que a gente foi, eu não fazia tempo que eu não saía. Aí, na hora de pagar, eu mandei logo cada um paga o seu. Ela fica pé da vida. E outro detalhe, eu só tinha moto, ela tinha carro. Quem me deixou em casa foi ela também. E aí o que acontece? Ela era adventista, então a nossa fé não bate. Então a gente começou a brigar muito. E você lembra que eu falei que eu comecei a estudar muito a fé? Tudo o que eu estudei na minha vida sobre a igreja, eu gastei nela. Tudo, não tinha mais nada para sair. E ela também conhecia de lá. Então a gente começou a ter muito conflito. Porque o adventista, o dia do Senhor é o sábado. Eu falei: aqui é o domingo, filho. Lá é os 10 mandamentos antigos. Eu falei: não, aqui é o domingo, dia do Senhor. A gente não come carne de porco, não gosta de bacon. E dava uns conflitos. Aí chegou um dia que ela rebatia bem e tinha as coisas que eu não sabia, então eu tinha que estudar. De certa forma, ela me provocou muito a estudar essas partes. E aí chegou uma vez que ela foi falar da Bíblia. Eu falei: a tua Bíblia é adulterada, falta 7 livros. Aí ela começou a falar, e deu outro pau. Mas teve um dia que a gente chegou numa discussão que todo casal tem que ter, tá? Quando nós tivermos filhos, a gente vai educar em qual fé? Eu falei: católica. Ela, adventista. Eu falei: então a gente tem que conversar agora sério. E nesse dia ela quis terminar comigo. Aí eu falei: ferrou, mano. Eu já tô te amando tanto, mulher. Você me quebra assim, né? Aí eu falei: vamos rezar. Vamos rezar.
Aí a gente começou a rezar, e é uma conversa séria, todo mundo tem que ter, viu? Que vai casar, tem que ter, educação dos filhos. Bruno, me perdoa, tá? Só até terminar isso daqui, minha irmã, me perdoa, viu? Espero que o próximo convite não seja cancelado devido a esse esticamento aqui. E aí o que acontece? A gente foi rezando. E sabe o que eu lembrei de uma frase de uma santa? Que ela fala assim, ó: o nosso trabalho é informar as pessoas. Sabe quem vai te convencer? O Espírito Santo. Aí eu parei de discutir com ela. Eu deixei ela ter curiosidade. Porém, eu nunca negociei minha fé. Sabe o que significa? Eu nunca deixei de ir na missa aos domingos. Eu nunca deixei de pregar. Eu nunca deixei de rezar o terço. Eu nunca deixei de rezar o rosário. Eu nunca deixei de fazer live católica. Amor, tô indo pra missa. Você não vai? Então fica, eu vou. E sempre foi assim. E ela respeitava. Mas ela, sem me avisar, começou a ver uns vídeos na internet do Padre Paulo Ricardo. Gerou curiosidade nela. E aí ela começou a ouvir. E sabe qual foi o primeiro vídeo que ela viu? Padre Pio protestantismo. Eu falei, tá doido. Aí a gente foi caminhando. Foi caminhando, ela foi tendo curiosidade. Aí um dia ela chegou para mim na missa, que ela teve uma direção espiritual com o Padre Edson deu uma penitência para ela. Venha só na missa. E ela começou a ir na missa, aos domingos, cumprindo a penitência. Aí ela chegou para mim e falou assim, ó, quero comungar. Eu falei, não é assim. Tem que fazer catequese, se preparar, aí você comunga. O protestantismo é pão e suco, pô. Aqui não é pão e suco. Claro que eu não falei desse jeito, né? Mas eu falei, tem que se preparar, catequese e tudo mais. Ela falou, tá bom. E aí ela conheceu um outro sacerdote, chamado Padre Léo. Aí ela foi se apaixonando pelo Padre Léo. Foi se apaixonando. Até o dia que ela viu uma live e ela falou, então os livros adventistas é perigoso? Aí eu estava do lado dela e falei, é. Aí ela pegou todos os livros dela nesse dia, ela tinha muito livro. Eu vou rasgar tudo e jogar fora. Eu falei, eu te ajudo? A gente ficou a madrugada inteira rasgando o livro e eu aqui, ó, toma aqui, Ellen White, toma aqui. Rasgamos tudo e jogamos fora. E aí ela foi tendo o processo de conversão. E um dia nós estávamos no sítio e caiu o mundo no sítio. E olha os frutos de quem mergulha nas águas profundas, hein? Olha o fruto. A gente estava no sítio, caiu o mundo, acabou a luz. Aí ela chegou para mim do nada, sem luz. Estava de tarde. Vamos rezar o terço? Eu falei, o quê? Ela, vamos rezar o terço. Eu falei, beleza. Entrei correndo, peguei 2 terços, um pai e um para mim, e sentamos na frente do sítio. Aí ela provocou, nesse dia ela provocou. Falei, ô, filha da mãe, velho. Senhor, e eu aqui do lado. Se essa oração for agradável a ti, eu falei, ixi. Manda passarinho para aquela árvore. Eu falei, beleza. Falei, agora, mãe. Não me deixe na mão, minha mãe. Nessa hora eu falei, é agora, Nossa Senhora. E começamos, creio em Deus Pai, fui rezando. E ela foi respondendo, do nada, um passarinho. Eu falei, beleza. 2 passarinhos. 3 passarinhos. Quando eu olhei para a árvore do lado, já tinha lotado. Eu falei, epa. Aí quando veio, lotou, veio até tucano. Eu falei, vixe Maria. Mas não encheu sua árvore. Não tinha mais espaço para passarinho na árvore. Começou a ter passarinho no chão, na nossa frente. Teve passarinho no telhado. E ela começou a falar, você está vendo isso? Eu falei, óbvio que eu estou vendo, é óbvio. É óbvio que eu estou vendo. Eu falei, é de verdade isso aqui, filha. E aí encheu de passarinho. E aí foi quando ela fez a catequese e o Dô estava no dia. Você estava, né, Dô? O Dô estava no dia e foi quando ela fez a sua primeira comunhão. Ao ponto... Pode aplaudir, pode aplaudir. E quando ela fez a sua primeira comunhão, eu falei assim, Senhor, eu posso morrer. Porque foi 5 anos nessa labuta. Hoje ela é tua, Senhor, obrigado. Mas porque eu tive a graça de aguentar isso? Águas profundas. Você quer milagre na sua vida? Você quer milagre na sua casa? Mergulha no mar de Deus que Ele cuida do resto. Para você ter noção que essa primeira comunhão dela foi tão forte que ela quebrou o dente na Eucaristia.
ela teve que ir para o dentista. Quebrou o dente. Ela falou, amor, eu senti gosto de carne e sangue na minha boca. E a gente foi no dentista na segunda, o dentista é muito católico, o doutor Brasil. Ele falou, filha, você comeu azeitona, um caroço, o que você comeu? Ela, eu só comunguei, doutor. Ela comungou Jesus inteiro ali. E depois ela fez o crisma, só ela, exclusiva, só ela. O bispo foi e crismou só ela. Porém, eu finalizo com a outra coisa. Ai, mano. Oi, mano, não me mata. É o último mesmo. Kaique, fica aqui do meu lado, senão... Alguém quer vir aqui do meu lado? Roubar o microfone? E o último milagre é o quê? A gente foi num retiro que tinha um irmão Trovão. E o irmão Trovão estava pregando, e quando a gente casou, minha esposa tem endometriose, não sei se algumas meninas têm aqui endometriose, mas a endometriose dela é profunda. E aí, quando a gente foi no médico, o médico falou, filha, você é estéril, você não pode ter filhos. Você não pode ter filhos. E nisso, ela ouviu isso como uma pancada. E ele falou assim, a gente tem que fazer uma cirurgia, e quem sabe ali você consiga ter filhos. E aí a gente recebeu isso, foi ajustar o convênio para ela fazer a cirurgia. E aí a gente foi num retiro com quem? Com o irmão Trovão. É o homem, eu falo, pô. É benção. E no meio do retiro, esse homem falou assim, Deus manda eu dizer, você que o médico que falou que era estéril, que não podia ter filhos, Deus manda falar para você que você será mãe de filhos. E eu vou além. Você já está grávida e é uma menina. E aí o que acontece? Passou uma semana, nós fizemos o teste e a minha esposa está grávida da Catarina. Pode aplaudir. É isso. Vamos ficando de pé. Fica de pé.